Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. E hoje aqui, como analistas, nós temos duas pessoas muito interessantes, para fazer análises. Manuel, que é analista político, seja bem-vindo, a mais um quadro do programa Confronto de Ideias. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu me sinto muito honrado por estar aqui com vocês. Já faz parte do grupo Confronto de Ideias aqui, com toda certeza. Me sinto honrado. Desculpa. Na tela. Isso. E nós temos hoje aqui também a Elisângela, mais conhecida como Elis. A Elis que está aqui com a gente, que é jornalista, que é coordenadora de mídia da Câmara Municipal e que também tem uma vasta experiência aí no jornalismo político, Então tem muita coisa aqui no Brasil, no nosso estado, no município, que com certeza vocês vão contribuir muito hoje com essas análises. Seja bem-vinda, Elis. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite para estar aqui com essa equipe. Para mim é uma honra que estou começando aí nessa questão de análise. Obrigada aí também, Manuel, por ceder a esse espaço. Bom, então vamos lá, gente? Temos novidades aí, Agora mesmo está acontecendo. Eu quero começar por esse ponto, Até comecei já, Tem muita coisa para a gente analisar, com toda certeza, mas acho que uma delas, quero iniciá-la por conta, que retomou aí a questão da cassação da senadora Selma. E nós temos aí até agora, um processo que corre no TSE e dentro já da votação tem 5 ministros que votaram a favor da cassação. Então a gente a priori está dentro de uma instância, mais uma instância legitimando aí a cassação da senadora Selma Arruda, mais conhecida como a Moro de Saias, mas que muito provavelmente vai ser aí cassada por algo que é considerado crime eleitoral, que é o crime de Caixa 2. Então eu pergunto para vocês, começando sobre isso, porque agora parece que é fato, Muitas pessoas que vieram aqui no programa, inclusive, não, a gente não quer comentar sobre isso, porque ela não foi cassada, não dá para a gente ficar fazendo análise, sem a cassação dela, mas agora a gente tem uma situação que está posta, A gente tem mais uma instância no qual os ministros votam aí já 5-0, muito provável, ou seja, esse quadro não muda e, fecha aí com essa cassação. Então, queria que vocês dois fizessem uma análise, O que representa essa cassação da senadora Selma, que praticamente não encerrou nenhum ano de mandato, Aquela que foi juíza aqui, que justamente foi levada a esse cargo por se utilizar daquela que seria a paladina da moralidade, a caça aos corruptos, e de repente está aí acometida de uma cassação. E ao mesmo tempo, acho que as forças políticas vão começar a mexer aí, o xadrez para pensar numa possível eleição. Então eu quero a avaliação de vocês sobre essas duas coisas. O que representa essa cassação e o que vocês acham que os grupos políticos aqui vão começar agora a movimentar? Então, Cris, eu acredito que essa cassação da Selma, que há poucos minutos saiu na imprensa, já a maioria dos votos, já sinalizando pela cassação, já efetivados. Uma senadora, que foi a mais votada, uma das mais votadas da história, acaba recebendo aí um golpe eu digo não no sentido de ilegalidade, mas eu digo um golpe, uma punhalada, mas construída por ela mesma. Esse golpe que ela leva foi uma construção dela mesma. Onde que eu quero chegar? A gente tem que, para fazer uma análise sobre a posição dessa cassação, nós temos que voltar no tempo. Desde o dia em que a Selma Arruda assinou ficha de filiação no PSL, o que ela disse naquela coletiva de imprensa? Eu sou analista há 10 anos, fui um dos que mais estudou a campanha da Selma Arruda, e naquele dia, se eu não me engano, 4 de abril de 2018, a data, se não me falha a memória, que ela assinou a ficha de filiação, ela disse em entrevista: eu não estou me filiando ao Bolsonaro, eu estou me filiando ao PSL. Naquele dia, eu passei a prestar mais atenção na postura da Selma, observei que ela foi orientada, eu tive acesso a informações internas, que ela foi orientada que o dinheiro teria que passar pelo partido, que aquele dinheiro, qualquer recurso que viesse de doação, seja
Possamay ou de qualquer outro, teria sim que passar pelo partido, ela foi orientada nesse sentido. Como ela fez, nós acabamos descobrindo na sequência, através das investigações, né, que acabou que o dinheiro foi depositado em conta dela, não do partido. Talvez uma postura de desconfiança dos dirigentes partidários, isso aí vai dar palco para muita discussão, mas o fato é que acabou atravessando, esse recurso passou, não passou pelo partido, foi direto para ela e acabou gerando essa cassação histórica. Tem uma representatividade, esse julgamento muito grande, esse 7-0 aqui em Mato Grosso chegou com um peso muito grande lá em Brasília, com certeza. O processo teve a relatoria pela cassação, acreditávamos que a cassação ela seria efetivada, e agora, é fato que gera aí como se diz, uma perda para ela muito grande. Ela muito provavelmente vai sair da política, 8 anos inelegível, né? Acabou de entrar e já sai, e infelizmente com uma mácula muito grande. Nós não ficamos felizes com uma situação dessas. Agora, nós temos que entender que a justiça tem que ser feita, seja pelas mãos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ou pelo TSE, como foi o caso, né? Acabou sendo confirmada essa decisão em instância superior, agora não restando mais nenhum recurso para a senadora. E como que você vê, Manuel, essa questão hoje dos grupos, né? Porque, assim, até então, uma das partes mais interessadas nisso era o Fávaro, né? O Fávaro que, inclusive, contratou aí o Cardoso, né? Que esteve aí dentro do staff da ex-presidente Dilma, né? Para que ele pudesse, na condição de terceiro colocado, suceder essa vaga da Selma. Como a priori isso foi negado, a gente começa a ter uma movimentação política aí já dos grupos, né? Você vê aí até o MAGE, parece que de repente já quer voltar a esse cenário, né? Então eu quero de vocês dois essa análise. Sim. Eu vou passar aqui para você para a gente fechar essa parte e aí a gente já vem para a Elis para também fazer a análise dela. Eu acredito que a chance de nós termos aí um número gigantesco de candidatos para o Senado, nessa eleição suplementar é enorme. A possibilidade de nós termos aí 8 a 12 candidatos. Eu acredito muito nisso, né? Agora, vai ser uma corrida, né? Quem vai ter o apoio do Bolsonaro, ou se o Bolsonaro vai realmente se manifestar nesse processo eleitoral em Mato Grosso, eu acredito que não vai se manifestar. Eu tenho essa análise pessoal, que ele não vai se manifestar em Mato Grosso, não acredito, mas a corrida vai ser intensa. O Blairo Maggi, ele nega, mas os bastidores, há quem diga sim, há quem diga não. Eu acredito que o Fávaro perdeu o time. Ele não acredito que a chance dele seja a mesma do processo eleitoral anterior. Política se faz de momento e momentos, né? Acredito que outros nomes podem vir a surgir, nomes que às vezes nós não estamos nem cogitando, podem ter chance. A renovação, essa onda de mudança, eu acredito que não encerrou. A gente pode ter aí uma grande surpresa, um grande nome aí, um nome que vá se tornar grande, né? E ter grande chance desse processo eleitoral. E pode ser um nome até que não tenha, de fato, nenhum tipo de ligação, nem com Bolsonaro e nem com a Selma. O que nós não podemos esquecer é que a Selma ela sai do PSL antes do Bolsonaro, mas a divergência dela é diferente daquela que o Bolsonaro tinha divergência com o partido. A Selma tinha divergência com os Bolsonaros, né? Até uma divergência de pensamento, que eu havia destacado isso já em outras entrevistas, o ano passado, inclusive, que eu sempre disse que a Selma não era Bolsonaro. Eu disse isso. Acabou que o marketing falou mais alto, né? Aquele marketing foi muito forte, inclusive pós a facada recebida pelo Bolsonaro, aquele atentado, acabou fortalecendo essa imagem da senadora do Bolsonaro. Mas eu não acredito que agora vamos ter aí uma vitória de alguém que seja, de fato, alguém apoiado pelo Bolsonaro. Mas eu ainda acredito que aquelas pautas de 2018 ainda sejam cruciais numa vitória de um candidato que possa vir a surgir aí para essa eleição suplementar. Eu acredito que as pautas ainda estão vigentes, estão vivas. As pautas defendidas, inclusive pelos conservadores e pela direita, em 2018. Acredito que alguém que passe essa confiança, essa credibilidade, possa estar com chances de uma vitória, independente do nome que possa surgir. Elis, agora eu volto para você, né? O Manuel pontuou, né, essa questão
talvez muitos candidatos agora para essa eleição suplementar. E nós temos aí a última eleição que nós tivemos 11 candidatos ao Senado, né? A gente teve uma eleição grande, né? Muitas opções, né? E aí a gente vê como está sendo colocado, né? A Selma, que teve uma votação expressiva, né? Assim, Mato Grosso, que sempre falava assim, uma vaga do Jaime, a outra todo mundo vai disputar, né? E de repente você vê a Selma protagonizando, né, a primeira colocação para o Senado e o Jaime assumindo a segunda, né? E o Fávaro, sem muito prestígio na corrida eleitoral, avança para terceiro, entrando com esse processo, inclusive para que fosse substituto natural, o que também já foi negado dentro, né, do judiciário. Então, assim, qual que é a avaliação hoje que você tem, né? Assim, o que nós temos, né? A Selma, que foi juíza, aqui a gente em Mato Grosso parece que tem aí aqueles que foram juízes, né, que se colocaram à disposição para colocar seus nomes aí como políticos, né, o ex-governador, inclusive o Pedro Tax, o ex-juiz federal, Julier também, que já participou de pleitos, e a gente teve a Selma, uma juíza que também foi eleita, né, que agora é cassada por um crime que é considerado eleitoral. Então, qual que é a sua avaliação dessa cassação? O que muda no xadrez agora do cenário político? Uma cassação que vem próxima das eleições municipais. Quem sabe a gente até tenha as eleições suplementares junto com a eleição para prefeito. E como que você avalia aí os grupos, né? Que a gente já ouviu até falar que, de repente, a gente vai ter no Senado Jaime Júlio, novamente, né? Então, assim, qual que é a análise que você está fazendo desse quadro? Primeiramente, nós observamos aí como uma perda política muito grande, porque chegou bem próximo aí uma representatividade com uma mulher no poder, uma mulher com um nome muito forte, uma juíza, mas, por outro lado, nós observamos que a questão dela ter toda essa amplitude na questão judiciária, isso muda totalmente na questão política. A gente não pode, de repente, colocar como uma inexperiência política, mas acaba incorrendo mais ou menos nesse fato aí. Porque muitas vezes a gente já observou que ela teria uma experiência no judiciário muito grande, mas acabou que finalizou no acontecimento de hoje aí que ocorreu. Então, particularmente, a gente vê como uma perda muito grande, principalmente para Mato Grosso, né? E quando a gente faz essa análise política, quem pode estar aí na corrida, nós estamos aí em um período que é uma caixinha de surpresa. Tem muita gente aí que pode entrar no páreo. A gente acompanhei muito de perto aí a campanha do Fávaro, achei que ele estava com boas propostas, boas ações, mas a gente está com um quadro político muito aberto. Eu concordo quando o Emanuel fala que a gente pode ter aí muitas surpresas nesse meio, de repente, de pessoas que a gente nem estão ainda cogitando aí. Houve uma onda como a própria Selma entrou, não era uma coisa assim muito esperada, isso pode ocorrer novamente aí. E a questão das novas eleições também acaba sendo uma perda aqui para Mato Grosso, porque a gente tem que entrar num novo processo eleitoral, novos gastos, novas ações. Então, eu vejo aí como uma perda muito grande para o Estado, isso aí. Eu acho que, assim, toda cassação, né, ela é muito dura, né? Você tem um parlamentar que foi, assim, aceito pelas urnas, ou seja, a população legitima, mas, ao mesmo tempo, ele é cassado porque teve aí, né, toda uma situação que colocou em xeque aquilo que é, né, colocado como regras, né, dentro do segmento político. E aí, nesse sentido, já falando de cassação, eu quero aproveitar e entrar na temática da cassação hoje, que também está aí na Comissão de Ética, na Câmara Municipal de Cuiabá. Né? Nós temos um vereador, que é o vereador Abílio, que está, né, sofrendo aí todo um processo agora, né, de cassação na Câmara. O processo se encontra na Comissão de Ética. E hoje eu até li uma coisa, Manuel, que eu achei assim, bem interessante, que foi em relação a um deputado da Câmara Federal, que é o deputado Boca Aberta, do PROS, né? E hoje o Conselho o nome já diz alguma coisa. O Boca Aberta, né? E o Boca Aberta, que é deputado federal pelo PROS, né? Ele foi denunciado no Conselho de Ética, inclusive eles, por uma situação muito parecida, eu diria até análoga, que aconteceu aqui, né? Que houve uma denúncia da forma como o vereador Abílio
parece que foi ao hospital, né, tratou ali os funcionários, fez filmagens, e do Boca Aberta é uma situação similar a isso. Ele entrou no hospital, inclusive durante assim, algum atendimento, filmou, colocou aquilo na rede social, expôs os servidores, né? E aí hoje o Conselho de Ética votou pela suspensão por 10-1 do mandato do deputado. Essa suspensão na Câmara, o que acontece? Ele fica sem o salário de deputado, ele fica sem a verba indenizatória e ele fica também sem os seus contratados dentro da Câmara Federal. Então veja você, assim, a priori a Comissão de Ética havia recebido um pedido de cassação, porque isso era considerado decoro parlamentar, né? Mas aí a comissão resolveu aceitá-la como uma suspensão, né? Ele tem 5 dias para recorrer. Se esse recurso não for aceito, né, vai para o plenário e se vota isso. E a gente tem agora aqui em Cuiabá uma situação que eu acho que é muito próxima, né? O vereador Abílio, né, que vem sendo denunciado, acho que várias vezes, né, por outros vereadores, inclusive por conta da questão do decoro. A questão da saúde parece ser similar, né, ou seja, você entrar nas esferas públicas, filmar, colocar na rede social, né, e na Câmara Federal a gente já viu, né, uma comissão que já votou por 10-1 pela suspensão do deputado. E aqui na Câmara a gente ainda está com um ponto de interrogação, né? O que é que vai acontecer e o que vocês acham, né, que vai acontecer desse processo? Como a gente diz, é sempre muito ruim ter a cassação de alguém que foi eleito, né, pela base, teve uma votação expressiva, mas o quadro coloca como isso. Então, pensando aí nessa analogia, né, nacional, local, como que vocês avaliam aí a situação vereador Abílio, né, e sua possível cassação? Pode começar. Então, primeiro ponto, nós temos que avaliar que dentro de um processo legislativo, né, dentro de uma casa legislativa, seja a Câmara Municipal, a Câmara Federal, o Senado, o processo, ele eu diria que 90% político. Isso é fato, né? 10% é jurídico, porque precisa ter sustentação. Porque se não tiver, na sequência, há a derrubada dessa decisão. Porque se você tem uma decisão absurda, num caso desse, vai para o TJ derruba, ou então vai para no caso para o STF ou para o STJ, enfim, acaba se derrubando e aí desmoraliza quem tomou essa decisão anteriormente. Então você tem aí essa perspectiva e não pode ser descartada num processo político. Até porque a política ela faz parte, ela precisa, né, de ter estratégias para que você não entre num jogo para perder. Porque política é isso, é um jogo e há quem perca e há quem ganhe. Você tem dois lados do tabuleiro e sempre alguém vai perder e alguém vai ganhar. Agora, é evidente que se houve o cometimento de um determinado crime, há diversos níveis de punição. Ou você suspende por 10 dias, como você acabou de mencionar. No caso dele lá, são 6 meses de suspensão. Então, você pode ter períodos, você pode ter advertências. A cassação seria o último estágio. Agora, como o processo é político, ele deve ser analisado também de forma política, não só jurídica. Porque você pode estar construindo uma figura muito poderosa, que de repente hoje não é. Então, na política, você tem que tomar esse cuidado. O próprio Bolsonaro é um exemplo. Havia em diretrizes do partido, em reuniões, em cadernos, né, porque o PT ele se reúne para formar as diretrizes, aquilo que eles vão agir. Existe o estatuto e existe o caderno de diretrizes, os quais estudei bastante. E em um desses cadernos o Bolsonaro é citado. Lá em 2000, se eu não me engano, em 2013. Não sei se foi 2012 ou 2013, ele era citado, né, como uma figura que eles precisavam combater. Então, quer dizer, olha o que o PT construiu. Né? O PT construiu um candidato que teve projeção e ganhou as eleições. Né? Logicamente, a onda Bolsonaro envolve vários outros fatores, muitos outros fatores. Mas o grande foco, o grande construtor, né, da imagem do Bolsonaro, eu não tenho dúvida que foi o antipetismo. E o próprio PT contribuiu com isso.
era um momento político, né? Se a gente for discutir, é um momento político, havia ali uma onda anticorrupção, o Bolsonaro se encaixava naquele perfil de autenticidade, de honestidade, conservadorismo, liberalismo econômico, com um toque ali de Paulo Guedes. Então, o perfil do Bolsonaro se encaixava perfeitamente com o cenário de 2018, correto? Talvez não em 2014, mas 2018 serviu como uma luva. Mas aí você tem uma figura antagônica e aí você cria. Então tudo tem que ser avaliado de forma muito... Já que a decisão também ela é política, não só jurídica, então eu acredito que deva ser avaliado esses dois parâmetros. Se realmente é algo para levar a esse ponto de uma cassação ou não, né? Então tudo isso tem que ser avaliado. Eu quando falo de cassação, eu puxo o freio de mão, vou devagar, tem que ser avaliado. Eu sou analista político, né? Não jurídico, mas a política ali ela deve ser muito avaliada para que você saiba o que vai vir lá na frente. A prevenção, a previsão, você prever o que esse resultado vai construir lá na frente. Até assim, se a gente pensa, por exemplo, nos impeachments, né? Que não é cassação, mas no caso dos presidentes, a gente tem aí, né, impeachments que foram políticos, sim, né? Nós tivemos cassações que também foram políticas. Sim, por exemplo, que o José Dirceu, naquele sim, momento, precisava colocar exato, a cabeça de alguém ali exato, a prêmio para poder estancar. Exato. Mas aí você tem aquela cassação que enfraquece a figura política, no caso da Dilma, ela acabou sendo enfraquecida. Ela não saiu fortalecida da cassação do impeachment. Mas você tem figuras que podem sair fortalecidos de um processo de cassação e impeachment. Imagine se o Bolsonaro tivesse sido cassado por conta daquela situação com a Maria do Rosário, né? Ele teria sido muito mais fortalecido. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente vai voltar aí com essa discussão sobre a questão da cassação do vereador Abílio ou não, né? Inclusive, assim, a Elis, que está na Câmara, né, diz que tem mais de 8 anos, acho que aí na Câmara deve ter uma experiência muito boa, já viu outras cassações na casa, né? Então a gente volta no segundo bloco aí com a Elis falando pra gente, né, um pouco sobre como a casa funciona nesse sentido, como que ela avalia aí esse processo em relação ao vereador Abílio. Toda mulher merece estar linda. Autoestima e confiança são elementos essenciais ao sucesso feminino. Por isso, o Centro Estético JC Rafaela investe cada vez mais em tecnologia e na capacitação de seus colaboradores. Aqui, você encontra o que existe de mais moderno nos tratamentos corporais e faciais. Clínica JC Rafaela. Fones 6599664-1608. Oi pessoal, todas as terças-feiras nós temos um compromisso com vocês que estão em casa, porque às terças a gente tem Competência no Salto, às 22 horas aqui na TV Gazeta 19.1. Eu e as minhas convidadas sempre vamos estar aqui trazendo um assunto de muita relevância para você. Terça, às 22 horas na TV Gazeta 19.1. Oferecimento Dr. Eduardo Salter, cirurgião plástico. Rua das Papoulas, 281, Jardim Cuiabá. Onde o senhor encontra um vereador? No gabinete. Na Câmara? Lá no bairro mesmo. E você aí, sabe? Se liga, cidadão! Os vereadores são os políticos mais próximos da gente e você pode vir à Câmara acompanhar o trabalho deles durante as sessões ordinárias, solenes e também nas audiências públicas. Dê uma olhadinha na programação no site e venha conferir de perto o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. Olá amigos, eu sou o Crispim Neto e tenho um encontro marcado com vocês de segunda a sexta-feira ao 12h10, trazendo tudo o que acontece no estado, no Brasil e no mundo. Jornalismo com credibilidade, responsabilidade e imparcialidade você encontra aqui. Jornal da Gazeta MT, de segunda a sexta-feira, 12h10, na TV Gazeta, canal 19.1. É hora de sonhar e aproveitar o momento. Um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor. Tempo de união, de abrir o coração.
Pra você é que a gente faz. Na Gazeta a gente quer mais felicidade e paz. Pra você um ano demais. Na Gazeta a gente quer mais. A TV Gazeta Mato Grosso deseja a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Voltamos então agora aqui com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias, né? Vou passar agora para falar aí sobre essa pauta, né? Processo aí que corre na Câmara Municipal da cassação possível cassação do vereador Abílio. Eles que está na Câmara aí tem mais de 8 anos, né? Eles têm uma experiência do que a Câmara Municipal de Cuiabá. Eu acho que é um dos poderes mais turbulentos hoje aqui da capital. Tem até alguns apelidos que eu acho que até são desnecessários, né? Porque a gente também não pode avaliar todo um poder pela postura de 1, 2, enfim.